Paz do Senhor Jesus. Quero deixar aqui uma palavra de Deus que se encontra em Isaías, capítulo 53, versículo 1. Que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías, ele estava encontrando dificuldade para que as pessoas entendessem e dessem crédito à sua mensagem. E nos dias de hoje não é diferente. Nós encontramos muitas pregações boas e as pessoas não acreditam mais na palavra de Deus. Estão deixando de acreditar no Evangelho. E por muitos motivos, por alguns motivos de escândalos, de falsos profetas que têm surgido muitos nos dias de hoje. Mas isso não justifica a descrença na palavra de Deus, porque existe uma palavra genuína da parte de Deus para nossas vidas. Ainda existe uma verdade para as nossas vidas, uma verdade intacta, genuína, que Deus conservou pela sua santíssima vontade. Nós precisamos acreditar no Evangelho. Jesus, ele diz lá em Marcos capítulo 16, 15, na grande comitiva, na missão ali, ele diz assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, para que nós venhamos alcançar a nossa salvação, é necessário que nós venhamos crer na palavra de Deus. Porque a Bíblia fala muito sobre a salvação, mas também fala sobre a perdição. E nós devemos atentar sobre isso. Olha aqui o que Mateus capítulo 7, versículo 13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, são poucos os que a encontram. Veja que a Bíblia fala em todo o tempo sobre os que são salvos e sobre os que se perdem. E eu não quero ficar do lado dos que se perdem, por isso eu estou a cada dia mais me dedicando a acreditar na palavra de Deus. E com certeza você também se dedicará a acreditar na palavra do Senhor, que é o alimento para a nossa alma. Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz que nós devemos acreditar na palavra de Deus para a nossa salvação, porque a Bíblia em todo tempo está falando sobre as pessoas que se perdem. Veja aqui o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, a igreja de Corinto, capítulo de número 4, 2 Coríntios, deixa eu encontrar aqui 2 Coríntios, Romanos, Coríntios 1, 1 Coríntios, 2 Coríntios, vamos encontrar aqui, vamos folhear a Bíblia para encontrarmos aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. 4, 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 diz assim: mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste século, o Deus deste mundo, cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Veja que o apóstolo está dizendo que o Deus deste mundo, quem é o Deus deste mundo? O Deus deste século, com D minúsculo. Ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, dos descrentes. Para quê? Para que não resplandeça o quê? O Evangelho, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela só vai resplandecer, o entendimento para a salvação só vai resplandecer quando nós colocarmos fé na palavra do Senhor. E o que eu quero
o foco principal dessa mensagem é mostrar que existem dois grupos, os que se perdem e os que se salvam. E eu encontro isso em uma passagem bíblica lá em Mateus capítulo 25, que é a parábola das 10 virgens, que simboliza ali a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. A Bíblia diz que haviam 10 virgens. 5 eram prudentes e cinco eram loucas, nécias. E a Bíblia diz que todas elas estavam esperando ali o noivo. E diz a palavra de Deus que quando disseram, aí vem o noivo, elas se prepararam todas, mas 5 delas, as loucas, esqueceram de levar o azeite. E 5 estavam com suas lâmpadas cheias de azeite. E aquelas outras 5 loucas não estavam preparadas. E o Senhor, o noivo, ali, a Bíblia diz que as que estavam preparadas foram ao encontro do noivo. E as outras 5 tiveram ainda que ir comprar o azeite. E nisso que elas foram comprar o azeite, quando elas voltaram, a porta já estava fechada. E elas bateram na porta. E o Senhor disse na palavra que não as conhecia. Vamos ler aqui o que a Bíblia diz, para não ficar somente na minha palavra. Vamos ver aqui o que essa tradução aqui da King James diz sobre Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo, e 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam seus lampiões, e as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Veja que para encontrar um noivo é necessário que você esteja com a sua lâmpada acesa. Porque a Bíblia fala sobre Jesus como a luz do mundo. Esse noivo representa o nosso Salvador Jesus Cristo. Você precisa estar a todo tempo buscando azeite para a sua lâmpada. O que mantém a sua vida iluminada, acesa, é o azeite de Deus. E a Bíblia faz comparação do azeite com o Espírito Santo. Somente o que pode te manter iluminado, aceso, a sua vida brilhando para Deus, é o azeite do Espírito Santo. É a presença de Deus na sua vida. Então não sejam como as nécias. Elas de certo não acreditaram na palavra de Deus, porque se omitiram a buscar esse azeite. De certo elas não acreditaram na pregação. Elas não deram crédito à palavra de Deus. Então nós encontramos 2 grupos em uma mesma passagem: 5 prudentes, 5 loucas. 5 que deram crédito à palavra de Deus e 5 que não deram crédito à palavra de Deus. Veja a importância de nós darmos crédito à palavra do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que a salvação, que coisa interessante, porque o que eu vou dizer aqui, muitas pessoas podem até criar polêmica sobre isso, mas é algo muito importante e eu tenho fundamento, base bíblica para falar sobre isso.
a respeito da salvação dentro da família. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Mas, como eu disse, nem todos creem na palavra de Deus. A salvação é dom de Deus, é mérito de Cristo. Mas sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você alcançar essa dádiva de Deus. É necessário que você creia no Evangelho. E a Bíblia fala de famílias completamente salvas e de famílias que não foram completamente salvas. A Bíblia fala, por exemplo, na família daquele carcereiro, que você vai encontrar a passagem lá em Atos capítulo 16, versículo 30. Porque Paulo e Silas haviam sido presos ali, e aquele carcereiro, quando a Bíblia diz que Deus enviou um anjo ali, um grande terremoto para libertar os servos de Deus, para libertar Paulo e Silas, diz a palavra de Deus que aquele carcereiro, quando viu todos os cárceres sendo abertos, ele queria se matar. E Paulo ali disse, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. E ele ali todo trêmulo disse, Senhor, o que eu faço para que seja salvo? E o apóstolo ali disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E de fato, no decorrer dos versículos, você pode acompanhar lá em Atos 16, 30, do versículo 30 para frente você vai ver que de fato toda a família daquele carcereiro foi salva, pelo relato bíblico que nós encontramos. Porque todos ali creram no Evangelho, todos foram batizados, e a Bíblia diz que todos ficaram alegres ali, por terem tido essa oportunidade, por terem tido essa revelação da salvação. E toda aquela família foi salva. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós queremos ser salvos. Nós queremos que toda a nossa família seja salva. Mas a Bíblia fala lá em Ezequiel capítulo 18, que a salvação ela é individual. O pai não salva o filho não salva o pai. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. A vontade de Deus é salvar a nossa família, e a nossa também, é que a nossa família seja salva. Mas nós necessitamos de acreditar na palavra de Deus para alcançarmos a vida eterna. E assim também nossa família precisa acreditar no Evangelho. Se elas não acreditarem na palavra de Deus, elas não serão salvas. Por mais que tenha pessoas justos, servos de Deus na família, intercedendo, orando, mas contudo a salvação precisa que ela acredite na palavra. Irmão Glauber, mas Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É verdade. De fato, Josué tinha esse desejo de que toda a sua família servisse ao Senhor, assim como eu também tenho e você também tem. Mas nós sabemos que não funciona desse jeito, que cada um ser, ele tem o seu livre-arbítrio, cada um ser, ele tem o seu intelecto, as suas peculiaridades. Ele precisa, ele mesmo, independentemente, acreditar no Evangelho. Nós podemos ajudar com as nossas orações, falando de Jesus para eles, falando da palavra de Deus, mas vai ser responsabilidade dele mesmo, acreditar ou não na palavra de Deus. Por isso que o profeta dizia, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Louvado seja Deus. Então é necessário que nós venhamos crer, porque embora existam famílias na Bíblia que foram completamente salvas, como foi o caso também da família de Noé, porque Noé, a Bíblia diz que Noé ele começou a pregar que Deus iria destruir a terra com um dilúvio, e ninguém estava acreditando. E ele construiu a arca, mas a Bíblia diz que ele entrou com os seus 2 filhos
com a sua esposa, ele entrou na arca, as mulheres dos seus filhos, foram ao todo 8 pessoas que entraram na arca. E os animais de 2 em 2, e a Bíblia diz que depois veio o dilúvio e destruiu toda a terra, e todos pereceram ali, com exceção da família de Noé. Aquela família foi toda salva. Mas a Bíblia também fala de uma família que não foi completamente salva, que foi a família de Ló. Porque Deus enviou os anjos ali para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e Abraão, ele intercedia pelo seu sobrinho Ló. E a Bíblia diz que Ló, ele era um homem que ele sofria naquela cidade, porque a perversão, a impiedade estava muito grande naquela cidade. E a Bíblia diz que quando ele saiu daquela cidade pelo livramento de Deus, por ordem dos anjos, para que ele escapasse com ele e a família dele, a Bíblia diz que a esposa de Ló, ela olhou para trás e ela virou em uma estátua de sal. Então, ele conseguiu se salvar com as suas 2 filhas somente. Veja que a família de Ló não foi completamente salva. Veja que vai existir famílias que uns vão ser salvos e outros não. Porque a salvação, ela é individual. A salvação, ela é individual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós precisamos acreditar na palavra para a nossa salvação. Só complementando aqui essa passagem de famílias que não serão completamente salvas, nós podemos ler aqui sobre o arrebatamento. Lucas 17:34. Deixa eu encontrar aqui o texto. Lucas 17:34. Diz assim a palavra de Deus. Olha só. Eu vos digo que naquela noite estarão 2 numa cama. 2 numa cama simboliza família. Sim ou não? Eu vos digo que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Veja que pessoas próximas, umas alcançam a salvação e outras não. Por que será? Deus é injusto? Não. Deus não é injusto. Deus tem prazer na perdição das pessoas? Não. Deus, ele fez a parte dele. Agora, a nossa pequena parte que nós devemos fazer é acreditar no Evangelho. É a pequena parte que nós devemos fazer, é acreditar na palavra de Deus. É a nossa pequena participação. O resto Jesus já fez lá no Gólgota, lá no Calvário. Ele já fez tudo por nós. Ele deixou a palavra de Deus, deixou os pregadores do Evangelho, esses canais. Tudo isso é para a glória de Deus, tudo isso é para a salvação das almas, para a salvação dos perdidos. Só há um meio pelo qual nós podemos ser salvos, é por meio de Jesus, de acreditarmos nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus abençoe e que você possa acreditar na palavra de Deus. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Um abraço, que Deus abençoe. Estarei orando por vocês.